Olá, investidor. Aqui é Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso Plano 5, 365 dias de conteúdo sobre investimentos, com foco principalmente em renda variável, para te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos. Sempre lembrando que a gente tem aí 5 raízes, né, para a gente chegar, para você chegar nesses primeiros 5 dígitos, que é exatamente a questão do aporte, questão dos ativos que você vai escolher, tempo, paciência e comprometimento aí para se chegar nesses primeiros 5 dígitos. Mas enfim, vamos lá no vídeo de hoje. O vídeo de hoje a gente vai reservar, como a gente já falou, a gente já começou a trabalhar com renda variável. Então hoje um vídeo um pouco mais técnico, vamos colocar dessa maneira, né? Apesar de eu não trabalhar com análise fundamentalista, nada disso, o que a gente faz aqui é análise quant, uma coisa totalmente diferente, entre aspas, né? Porque a gente pode utilizar informações fundamentalista e técnica, mas enfim, a gente vai tratar de um assunto mais, vamos colocar assim, da parte fundamentalista, porque trata mais da questão da governança corporativa de uma empresa. O que a gente vai falar hoje é, afinal de contas, ON, PN, Unit, qual seria melhor aí para o investidor, certo? Então, no vídeo de hoje a gente vai tentar primeiro dar um balanço geral aí dessa história de ON, PN e Unit, e aí a gente vai, inclusive, utilizar um exemplo aí do Banco Santander, tá? O Banco Santander é um banco que é espanhol, mas tem aqui a presença forte, inclusive, aqui no Brasil. Então, vamos lá no vídeo falar sobre ON, PN e Unit. Vamos lá. Então, o que acontece, né? Vou colocar aqui um exemplo aqui, que eu já até... Tá aqui os dados da B3, né? Eu acessei o site aqui da B3 para a gente pegar as informações exatamente do Santander. E aqui do Santander, ele é um banco, né? Como eu falei, ele é negociado na Bolsa de Valores através de 3 tipos de ações, né? A gente tem aí a SAMB 11, que é exatamente a Unit, a SAMB 3, que são as ações ordinárias, e a SAMB 4, SANB 4, são as ações preferenciais. Só para fazer um resumo geral da história aqui, eu fiz aqui mais ou menos a ideia. Antes de eu falar disso, né, na verdade, vocês podem estar se perguntando o que é ação ordinária, o que é ação preferencial. Em resumo, a ação ordinária é aquela ação que você vai ter direito a voto nas assembleias, né, sobre a decisão de alguma ou outra coisa específica lá naquela empresa. E ações preferenciais são as ações que não vão ter direito a voto, mas vão ter preferências no recebimento dos dividendos. E aí é uma discussão infinita aí. Se você for pesquisar aí no Google, no YouTube, na verdade, né, você vai encontrar aí discussões absurdas aí em torno aí dessa questão se é ON, é só se é ON, né, tem esse discurso. E muita gente fala que as ações preferenciais nada mais são que títulos de dívida, né, porque já que você não tem acesso, você não tem votação, né, direito a voto, seria uma maneira de burlar, vamos dizer assim, o sistema através dessa solução de ações preferenciais. Mas enfim, a gente não entra nesse tipo de discussão, afinal de contas não é o que a gente trabalha, então não faz nenhum efeito, né? Na verdade não faz nenhuma diferença se é ON, PN ou Unity aqui, porque a gente simplesmente vai olhar o ativo que está ali sendo negociado. Mas enfim, só para quem está entrando aí no mundo dos investimentos, né? Na verdade, o que acontece? Eu acho que, aí é a minha opinião, tá? Quanto mais opções, quanto mais coisa aparece na frente do investidor, ele fica mais confuso, né? Então a ideia é tornar a coisa mais fácil, né, mais clara, com menos opções, exatamente para o investidor entrar realmente de cabeça. No caso aí, quando você tem a opção ON, PN, Unit, aí confunde exatamente, completamente a cabeça do investidor que está começando e está querendo entrar na renda variável, mas se depara já com essa cara aí de 3 possibilidades. Afinal de contas, eu compro ON, PN ou Unit, tá? Uma regra, teoricamente, mais geral seria aquela que tem mais liquidez, ou seja, que você tem... o que significa liquidez? É aquela disponibilidade, né? Liquidez é quando você pega algo, algum ativo e transforma em dinheiro, né? Então, quando tem essa liquidez muito forte, muito grande aí para um determinado ativo, significa que é mais fácil transformar ele em dinheiro. Então, no caso, geralmente as ações ordinárias, elas são pouco ofertadas, né? São pouco ofertadas no sentido de que os sócios controladores, eles não liberam muito as ações ordinárias, né? A não ser quando seja lá no tipo do novo mercado da Bolsa B3, que não é o caso que a gente vai explicar aqui. Mas o que acontece? Eles soltam só um pouquinho lá, tá? Consequentemente, muitas vezes as ações preferenciais, que estão lá mais em grande peso, né? Elas têm uma liquidez muito maior, tá? Mas eu vou mostrar um gráfico aqui que, na verdade, elas acompanham de forma muito parecida os valores, mas tem diferenças, tá? Em preços, consequentemente, vai ter alguma diferença no retorno que você vai receber lá na frente, tá? Eu vou mostrar aqui o gráfico da SAMB.
Mas enfim, aqui só para título de curiosidade, eu peguei aqui do site da B3 também as units que a gente tem disponível hoje no mercado. Aqui tem a RestGT, a Lopar, Banco Inter, e aí vai, né? Até a Taesa. E ela nada mais é que a composição de outras ações, né? Uma ação ordinária e uma ou duas ou quatro ações preferenciais. Então vai para tudo quanto é gosto aqui. Por exemplo, o que a gente vai falar hoje é do Santander, e aí no caso do Santander ele tem aí a SAMB 11, que é uma ordinária e uma preferencial, certo? Essa é a composição do Santander. Mas enfim, eu fiz uma ilustração aqui com base nessas informações também disponíveis lá na B3, então essas informações que estão disponíveis lá na B3, você pode ir lá pesquisar lá as empresas listadas e você vai encontrar aqui as informações mais gerais daquela empresa. Por exemplo, a posição acionária do Santander, as ações em circulação no mercado, né, que é exatamente o que a gente chama de free float, e a composição social do capital social total, né, número de ações ordinárias e número de ações preferenciais. No caso aqui do Santander é muito parecido, tá? O número de ações preferenciais e ordinárias disponíveis. Tanto no capital social, que seria a composição total das ações, e quanto aquelas ações em circulação no mercado, que são as ações do free float, que a gente chama. Mas, aí cabe uma observação importante, é apenas 9,86% lá das ações free float, ou seja, estão disponíveis no mercado. Fiz aqui um esquemazinho para você enxergar melhor essa possibilidade aqui. Então aqui, por exemplo, aqui você tem o capital social do Santander, como eu falei, as ações totais, né? Aqui que ele tem. O que acontece? Daí ela é separada, né? Tem os sócios controladores e aqueles sócios que são do free float. Os sócios controladores são as ações que estão na mão dos controladores e não estão sendo negociadas lá no mercado, na Bolsa B3. Vocês lembram que eu falei sobre o IPO? O IPO é quando acontece o IPO, aquela ação, aquela empresa, ela vai para o mercado, né? Se torna pública. Antes ela era privada e aí se torna pública. O mercado fechado, ela era o capital fechado e depois virou capital aberto. Só que naquele momento vai haver a oferta primária e a oferta secundária. A primária é aquela que vai para o free float e a oferta secundária vai para o free float, mas é uma pequena porcentagem lá das ações dos controladores que eles vendem exatamente para liquidar, obter dinheiro, né, exatamente nesse processo do IPO. Só que aqui no caso do Santander, uma boa parte está na mão deles ainda, mais de 90% ainda são ações que estão lá com os controladores, não está no free float. Ele pode de repente fazer uma oferta, um follow-on, né, mas não vamos discutir essa questão aí. No caso do free float, 9,86% apenas, tá? Estão lá no mercado, aqui na B3, tá? Isso aqui é B3, né? Não, a gente não pode esquecer que o Santander é uma empresa espanhola, mas só que tem aqui as ações aqui também no Brasil. Mas enfim, os controladores também vão ter as suas ações ordinárias e as suas ações preferenciais. O mesmo esquema aqui que funciona também no free float, vai ter as ações ordinárias e as ações preferenciais. Um dos pontos aí com relação como eu falei aqui, a ON vai ter direito a voto, né? E aqui a PN sem voto, não tem direito a voto. Isso vale tanto para o free float quanto para os controladores também, voto e sem voto. E aí o que acontece? Tem um termo aí que vocês podem ouvir por aí, que é exatamente o que a gente chama de tag-along. Tag-along. O tag-along é exatamente a situação, em resumo, a situação é a seguinte, tá? Então aqui eu tenho alguns controladores, lá no site da B3 você vai ver lá quem são os controladores. Daí de repente o Santander, né, na verdade, está negociando com uma outra empresa para obter aí de forma integral o controle do Santander. Sei lá, vamos especular, tá? Vamos supor que o Bank of America quer comprar o Santander. O Bank of America é um banco americano. Então ele vai lá, chega lá com o Santander, olha, eu quero comprar o Santander. E aí eles vão negociar um preço, né, por ação que está sendo ofertada, né? Então hoje, por exemplo, aqui, deixa eu só ver aqui, Santander, SAMB 3 a 18 e SAMB 4 20 30, né? E aí vamos supor aqui que a gente tem aqui o Bank of America vai negociar lá, vou querer a 18 reais
as ações ordinárias e, sei lá, tá 20 lá, né? 20 e pouco, vamos colocar 20 para facilitar. R$ 20 as ações preferenciais. E aí o que acontece, né? O tag along, ele garante que o preço que vai ser negociado com os controladores seja o mesmo preço que seja ofertado aos minoritários. Os minoritários estão exatamente lá no free float, né? Não tem nenhum controle ali da empresa, são sócios que não têm poder realmente de atuar. Tem o representante dos minoritários lá nas assembleias e tal, mas como você pode ver nesse caso específico aqui de Santander, qualquer decisão lá dos minoritários perderia ali numa assembleia, né? Porque tem mais de 90% ali com os controladores. Mas enfim, o que acontece? O tag along ele garante que o preço ofertado para os controladores vai ser o mesmo preço ofertado para o pessoal do free float. Por quê? Pode acontecer que na hora dessa venda o preço dessa ação caia, inclusive de repente abaixo do valor que está sendo ofertado. Vamos supor que aqui chegou aqui, tem a polêmica ali em torno do Santander e aqui chegou a R$ 15 o preço de tela que a gente chama lá, né, da ON, e aqui também chegou, sei lá, a R$ 18 o preço de tela da preferencial. Nesse caso, se os novos controladores quisessem comprar no free float, né, no mercado, eles vão pagar mais barato aí por essas ações. Paga R$ 15, paga R$ 18, menos do que aquilo que está sendo ofertado para os controladores, certo? Então aí teria prejuízo para os minoritários. Então o tag along nada mais é que garante que em vez de você vender essa ação aí por esses preços mais baratos, vai ser obrigatório os novos controladores comprarem, vamos supor que eles decidem fechar, vou fechar esse negócio todo aqui, e aí eles vão pagar, isso aconteceu recentemente, né, com a Múltiplos, né, e tem um rolo aí da Gol também com a Smiles. Então eles são obrigados a pagar o preço que está lá, de R$ 20, negociado com os controladores, né, R$ 20 e R$ 18 as ordinárias. Tá? Então esse é um tag along que a gente chama de 100%, ou seja, o mesmo preço que está sendo ofertado lá para os controladores, 100% é igual tanto para as ações ordinárias quanto para preferenciais. E aí eu coloco aqui para vocês ainda uma regrinha geral, que seria de acordo com a B3. Né? A gente tem aí, de forma tradicional, 80% para as ordinárias, o tag along, seria, ou seja, você perde, né? Tem as outras categorias aí, o Bovespa mais 100% das ordinárias, PN não são permitidas, ou seja, preferenciais não são permitidas nesse mercado. O Bovespa mais nível 2, 100% ordinário e preferencial. Nível 1, 80% ordinária. Nível 2, 100% ordinária e preferencial. Novo mercado, 100% para ON. Né? Na verdade, o novo mercado somente ON também. Então, o que acontece? No caso do Santander, se houvesse aí, ele está no nível 2, se eu não me engano, se houvesse um controlador comprando, um novo controlador comprando o Santander, aí ele pagaria 100% do preço negociado com os controladores para a galera do free float, certo? E aí pode se perguntar aí uma pergunta que se você está começando a investir, né? Afinal de contas, qual eu escolho? É o N, o PN? Como falei, a gente não discute, pelo menos a gente aqui na Symmetry, a gente não discute essa questão. Porque como a gente trabalha com os dados, eles não têm esse tipo de preconceito contra alguma classe de ação, se é ON, se é PN, se é Unit, a gente joga para cima desses dados, análise, né? A gente pega as mais líquidas das bolsas, né? Se ambas são líquidas, ou seja, se a ordinária e a preferencial é líquida, então está lá também no nosso sistema de ranqueamento, a Unit também está lá, então pode acontecer do mesmo ativo, da mesma empresa, está lá no nosso sistema de ranqueamento, nossa solução, tanto a preferencial, quanto a ordinária, quanto a Unit, então não temos essa distinção, né? Não tem, porque afinal de contas o que acontece, né? A inteligência artificial que a gente utiliza, ela não tem esse tipo de sentimento com relação a uma outra classe de ação, né? Então é menos um peso, né, no processo de decisão que é exatamente eliminado. Então o objetivo nosso com a nossa solução é exatamente eliminar esses estresses. Então ao eliminar esses estresses, o processo fica mais rápido. Você ganha mais tempo. E aí quando você ganha mais tempo, você ganha tempo para fazer aquilo que realmente interessa, que é o seu trabalho, né? A gente sempre foca isso, né? Que como você enriquece é exatamente através do seu trabalho. Se o seu trabalho é trabalhar com ações, aí tudo bem. Mas se o seu trabalho não é trabalhar com ações, se o seu trabalho é uma profissão como outra normal, entre aspas, né? Um advogado, médico, professor, qualquer coisa desse tipo, então aí você perde tempo fazendo outro tipo de análise, tá? Então, no nosso caso, a gente não perde esse tempo. Então esse que é o objetivo da análise quant também, minimizar o estresse e o tempo no processo decisório. Certo, pessoal?
Então, no vídeo de hoje foi exatamente essa explanação geral sobre ações ordinárias, ações preferenciais. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece aí do kit aí YouTube, like, comentários, compartilha e também, principalmente, se inscrever no canal para ativar as notificações para saber quando está chegando aí vídeo novo no nosso canal, tá? Abraço e até amanhã. Bons investimentos a todos.